De volta com o É Bom Saber, ligando a Bahia de ponta a ponta através da educação e da cultura. Bahia, Brasil e todos aqueles que queiram vir para o abraço do conhecimento. Olha bem, Apolinário e Wanda Herbi formam uma das duplas mais queridas do pré-vestibular da Bahia, a famosa dupla da Central do Vestibular. E eles vão dar um show agora para você na Interaula. É toda sua. Hoje iremos falar acerca das matrizes energéticas. Neste contexto, falar em energia está vinculado à capacidade de um corpo realizar trabalho. Vocês devem estar pensando, utilizamos energia para todas as atividades desenvolvidas. Desde a antiguidade, o homem sempre recorreu a mecanismos energéticos. Por exemplo, a força dos ventos, tão ampla foi a contribuição para as chamadas grandes navegações. Da mesma forma que a energia solar deu grandes contribuições para o desenvolvimento das atividades agrícolas. Mas nos dias atuais, após a chamada Revolução Industrial, nos deparamos com uma diversificação das fontes energéticas. Afinal de contas, quando falamos em fontes energéticas, temos uma relação com a matriz energética de um país, que envolve todas as fontes de energia utilizadas, assim como a aplicação e a distribuição desses mecanismos energéticos. Desta forma, temos dois modelos de energia: as fontes do tipo renováveis e as fontes não renováveis. Meu amigo Vanderbil, o que achas? Acerca das fontes não renováveis, podemos citar como, por exemplo, o petróleo, que é a principal fonte energética do nosso planeta, e também o carvão. Bom, e acerca das fontes renováveis, poderíamos citar o álcool, o etanol no caso, poderíamos citar também os biocombustíveis, e citar até o próprio biodiesel, né, que durante muito tempo foi carro-chefe do governo brasileiro com relação a combustíveis. Tem uma coisa muito importante para averiguarmos, que é justamente a ideia da má distribuição das fontes consumidas no mundo. Hoje, por exemplo, meu irmão, mais de 80% da energia consumida no mundo está em três fontes: o petróleo, o carvão e o gás, todas não renováveis, finitas e que são fontes poluidoras. Por outro lado, estamos bastante preocupados com o futuro da humanidade em relação à utilização dessas fontes energéticas. Já as renováveis representam, de certa forma, uma necessidade de alternativa quanto à chamada sustentabilidade do planeta, uma vez que recorrer às fontes renováveis dará condições para alicerçarmos a produção econômica e a saúde da humanidade, que também nos preocupa. Quando se fala em fontes não renováveis, deve-se frisar bastante o impacto ambiental causado por estas, já que a grande maioria delas trabalha com combustão, reação de queima, que vai liberar uma grande concentração de gases para a atmosfera, para o meio ambiente, que é prejudicial à saúde. Já no caso das fontes renováveis, elas também irão poluir o meio ambiente. Porém, para se produzir o etanol, por exemplo, você tem que plantar. E uma parcela da poluição que é lançada na queima desse combustível é compensada porque antes você plantou, já que os vegetais eles trabalham com a reação de fotossíntese, que retira parte do gás carbônico lançado no meio ambiente. Vamos falar, por exemplo, do petróleo. O petróleo, na composição da matriz energética mundial, é a fonte mais utilizada. Encontrado esse hidrocarboneto em bacias sedimentares, em algumas áreas do mundo que são mais contempladas. A exemplo, da região do chamado Oriente Médio, onde se concentra a maior parte da produção. Da mesma forma, no centro da Ásia, região do chamado Mar Cáspio. É a área do Cáucaso que, especificamente, tanto atrai as grandes potências econômicas e industriais do planeta. Mas outras áreas de produção também estão se destacando, como, por exemplo, o litoral ocidental do continente africano, em especial países como a Nigéria, Angola, Gana, Camarões, que tão amplas reservas, têm dado contribuições para o crescimento econômico desses países na atualidade. Mas um outro país está figurando com um amplo destaque, na verdade mais de um. O Brasil, por sua vez, após anunciar a descoberta do pré-sal, tem grandes perspectivas futuras no que se refere ao fornecimento dessa energia para o mundo. Além da Venezuela, que também está aqui na América do Sul, na região do chamado Lago de Maracaibo, onde produz bastante energia e tem uma participação bastante expressiva, principalmente por ocasião da influência da Venezuela na chamada OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Mas aí, vou convidar o meu amigo para falar um pouco sobre o carvão mineral. Por favor, meu irmão.
O carvão mineral ele é encontrado no subsolo e hoje vale salientar que o carvão mineral é um dos principais responsáveis pelo aquecimento global. Por que isso? Porque a grande utilização do carvão mineral é principalmente nas termoelétricas e as termoelétricas lançam uma quantidade de poluição muito grande. Hoje, o país que mais usa o carvão mineral nas termoelétricas é a China, que atualmente é o que mais polui o nosso planeta. Como meu amigo destaca que o carvão produzido pela China tem poluído bastante o meio ambiente, eu queria fazer a ressalva de que das 20 cidades mais poluídas do mundo, 16 estão na China. E aí, desta forma, algumas dessas cidades recebem hoje menos 20% da energia solar que recebiam até pouco tempo, em decorrência da ampla concentração de fumaça, chamada de smog. Eu lanço ao meu amigo Vanderby a ideia a respeito do chamado gás natural, como sendo mais uma fonte não renovável de energia. Alguns autores, em algumas situações, citam que o gás natural é uma fonte de energia limpa. Ela não é, ela trabalha com queima, trabalha com combustão, então polui o meio ambiente. Porém, dentre as fontes de energia que trabalham com queima, ela é a menos poluidora, já que o gás natural é uma mistura formada basicamente por metano, composto que tem uma cadeia muito pequena. Então, se tem uma cadeia pequena, na reação de combustão, vai lançar uma pequena quantidade de gás carbônico. Mas um detalhe a gente não pode esquecer. Estamos falando de matrizes energéticas. E a matriz energética brasileira? Bom, esta é basicamente das hidroelétricas e também causa impacto ambiental. Não é isso, Popó? O Brasil tem uma situação diferente do resto do mundo, principalmente porque da energia consumida no território brasileiro, nós temos uma relação de maior equilíbrio. As fontes renováveis de energia têm um amplo destaque. Aqui no Brasil, destacamos o advento da chamada biomassa, com o etanol e biodiesel, e, por outro lado, as usinas hidrelétricas, que hoje respondem por mais de 70% de toda a eletricidade gerada no Brasil. Além do mais, uma polêmica tem sido bastante expressiva em relação aos interesses governamentais com a nossa sustentabilidade energética e os interesses de órgãos ligados às perspectivas ambientais, que também têm grande relevância, em torno, por exemplo, da polêmica da construção de 3 usinas hidrelétricas que tanto espaço está ganhando na mídia nacional. As hidrelétricas de Jirau, Santo Antônio e a de Belo Monte, no Rio Xingu, no estado do Pará. Porque, desta forma, no momento em que o Brasil começa a crescer bastante economicamente, nós temos que ter recursos energéticos em reserva, para que possamos ofertar às indústrias e, de certa forma, dinamizar o nosso crescimento econômico. E aí, Wander? Um detalhe que a gente não pode esquecer também de falar acerca das hidrelétricas é o seguinte, um impacto ambiental de grande importância que é causado é o seguinte, áreas estão sendo inundadas com o advento das hidrelétricas e essas áreas elas estão sob plantações, sobre vegetações. E essa vegetação, quando entrar em decomposição, vai produzir hidrocarboneto, que vai lançar também poluição atmosférica, já que o hidrocarboneto, no caso o metano, ele vai ser responsável pelo aquecimento global. Espero que essa aula tenha sido satisfatória para todos vocês. Um forte abraço. E a dúvida? Tá com alguma? Com certeza não vai estar mais. De forma nenhuma. Vou chamar para você a dúvida que pintou. E aquele assunto que ficou aqui, ó, engasgado. Você vai aprender de uma vez por todas. Olho na tela. E aí, Fred? Anda sumido? Tá em Juazeiro ou em Petrolina? Em Juazeiro, né, Ana? Eu moro do lado de cada ponte. Lado de cá depende do ponto de vista. Ah, Ana, sem conversa filosófica, que a coisa aqui tá quente pro meu lado. Como assim? É que o Ricardo veio me falar de matrizes energéticas e a conversa acabou em aquecimento global. Pois é, mas tudo está ligado, né? A gente tem que enxergar tudo de maneira interdisciplinar. É assim que rola nas provas do Enem. É isso. Ele falou que o aquecimento global é um ciclo climático que acontece no planeta e que a causa é a intensificação do efeito estufa. Fred, esse assunto não é tão simples assim. A potencialização do efeito estufa é a principal causa para que a temperatura média da superfície terrestre venha aumentando nos últimos anos. Parece que é isso. As mudanças climáticas são difíceis de analisar, porque o clima está relacionado a um bocado de fatores. É verdade. E como os estudiosos descobriram o aumento da temperatura? Eles analisaram as médias de temperatura dos últimos 100 anos e descobriram que houve um aumento considerável. E dizem que o homem também é responsável pelo aquecimento, né?
A liberação de gases poluentes como o CO2 nas indústrias e nos automóveis intensificam o efeito estufa. E ainda tem a Revolução Industrial. Foi a partir dela que o homem começou a queimar os combustíveis fósseis. Primeiro foi o carvão mineral. Sei, mas carvão eu só conheço na churrasqueira. Só pensa em festa, é outro tipo de carvão. Ah, não é possível que você ache isso de mim, né, Aninha? Eu sei que é outro tipo de carvão. Brincadeirinha, seu Alfredo. Fredusco, Alfredo, cada dia um nome diferente. Falando sério, vamos fazer um resumo. As causas principais do aquecimento global são a queima de combustíveis fósseis, as queimadas, que também liberam CO2 para a atmosfera, e ainda tem a decomposição da matéria orgânica presente no lixo. Nossa, essa conversa me deixou assustado. Já sei as causas do aquecimento, mas quais as consequências? A questão é realmente preocupante, cara. Para você ter uma ideia, se as emissões de gases poluentes continuarem iguais às de hoje em dia e a tendência é que elas aumentem mais a cada ano, teremos uma reviravolta no clima. O ciclo da chuva será alterado, haverá mais secas, ondas de calor, furacões mais fortes, possivelmente trombas d'água, extinção de diversas espécies e o pior, derretimento das geleiras e que pode causar inundações em cidades costeiras, ilhas e manguezais. Nossa, quanta coisa ruim! E ainda tem muito prejuízo na produção de alimentos, o que pode aumentar a fome no mundo. E eu li que já tem secas e chuvas onde nem havia antes. E a extinção de espécies. É, Fred, a coisa é mesmo séria. É um problema grande que a gente precisa enfrentar. Tá na hora de cuidar melhor do nosso planeta. Nossa sobrevivência está em jogo. Mas estudei também uma coisa aqui que me deixou na dúvida. Alguns estudiosos dizem que a ação do homem... Ou ação antrópica. Isso, cabeça. A ação antrópica não é a responsável pelo aquecimento global. Que tudo isso pode ser só sensacionalismo da mídia. O que você acha disso? É uma questão polêmica. É difícil prever e identificar as mudanças climáticas. A temperatura já aumentou e diminuiu ao longo do tempo por motivos naturais. Sem dúvida, é complicado afirmar com certeza absoluta que só o homem é o responsável. Sei. Mas a gente sabe que o homem tem interferido negativamente no equilíbrio do planeta, com a poluição. Na verdade, a gente está destruindo o lugar onde vivemos. Se for sensacionalismo, é bom, porque assim é um jeito de começar a preservar os recursos naturais. Exato, tua ideia foi certíssima. Por isso, eu penso que é melhor pensar em medidas ecológicas. Fontes de energias limpas, cuidar do lixo, independente do aquecimento global e suas consequências. Falou e disse. Mas já está sendo feito algo para tratar do aquecimento global? Sim, na verdade, há acordos internacionais com o Protocolo de Quioto. Surgiram também encontros mais recentes. As metas a serem alcançadas são a redução da poluição atmosférica, o controle das queimadas e o investimento em novas tecnologias no desenvolvimento de fontes renováveis de energia. Deixa eu anotar aqui. Essa conversa foi ótima. Tem um resumo completo. Essas metas significam que precisamos conciliar desenvolvimento econômico com preservação do meio ambiente. Nossa, você acabou de enunciar um conceito, sem querer. Conciliar crescimento econômico e preservação do meio ambiente é nada mais, nada menos do que desenvolvimento sustentável. Sabia? Não sabia, não. Mas devo ser vidente. Não fica metido não, hein? Desenvolvimento sustentável é outro assunto muito importante. Já sei. Fica para uma próxima conversa, que de tanta ideia eu já tô até cansado. Tchau, tchau. Aprendeu mesmo? Gostou de ter aprendido assim? É o teatro, é a dramatização como instrumento, não é, da informação, do conhecimento e do saber. Por falar em saber, Carlos Drummond de Andrade, tá sabendo? Impossível não ter Carlos Drummond de Andrade em 9 dos 10 vestibulares do Brasil. Conheça a sua literatura, conheça a sua expressão, conheça a sua poesia, porque em Carlos Drummond de Andrade a palavra é show. Quando nasci, um anjo torto desses que vive na sombra disse: "Vai, Carlos, cê goste na vida." As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. À tarde, talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada.
O homem, atrás do bigode, é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, vasto mundo, mais vasto é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo seria uma rima, não a solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Quem, adolescente na década de 60, 70, não sabia de cor o poema Em Sete Faces de Carlos Drummond de Andrade? Olha bem, situar Carlos Drummond de Andrade na literatura pode ser fácil ou complicado. Carlos Drummond está ali naquela segunda geração, logo depois da Semana de Arte Moderna. E ele vai consolidar as bases do nosso modernismo, através da escolha de temas com muita liberdade e, sobretudo, com a inventividade que ele leva à palavra e à poesia. Enquanto viveu, foi o nosso poeta maior. Carlos Drummond irradiou, luz sobre todos os poetas que vieram depois dele, poetas literários ou poetas da música popular brasileira. E o poema Em Sete Faces é uma espécie de poema manifesto, é uma das obras candentes do nosso modernismo e particularmente da obra de Drummond. Entre no nosso site, releia Poema Em Sete Faces e leia mais Drummond. Ponha Drummond na sua vida e você vai ver como ela vai ficar muito mais rica e muito melhor. Valeu. Então, eu digo sempre, quando a conversa é boa, o tempo voa, programa bom passa, que você não sente. Por isso que ele se chama É Bom Saber. É bom saber dessa maneira, descontraída e gostosa. Este foi embora, a gente se encontra no próximo. Mas entre este e o próximo, música na caixa, César Pires.